Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito sério, algo que em algum momento todos nós enfrentamos na vida: o medo, as fobias e os complexos de inferioridade e até o medo da morte. Exatamente. Todos nós, meus amigos, conhecemos as manifestações do medo. Uns conseguem esconder bem, outros nem tanto. Mas o medo está ali dentro tentando dominar você. Você já percebeu o que acontece com seu corpo quando você sente medo? O sangue parece fugir do cérebro, começa a suar frio, os joelhos ficam fracos, dá aquele nó no estômago, aquele vazio e a mente travada, ela não consegue pensar direito, mesmo depois que o susto passa. Sabe o que fica? A lembrança, e ela fica rodando, rodando, meus amigos, como se fosse enlouquecer você, não é verdade? E às vezes esse medo, esse pavor, ele se instala lá dentro e cresce, se transforma numa fobia e pode acompanhar a vida toda. Tem um escritor chamado Carlos Pensão, ele contou como nasceu nele uma claustrofobia que o perseguiu por anos. Sabe como começou? Ele foi visitar uma prisão e, por curiosidade, decidiu entrar numa das celas. E quando ele entrou, a porta se trancou e, naquele exato instante, ele sentiu uma angústia indescritível. A garganta secou, o coração disparou. E ele pensou: e se pegasse fogo aqui? E se eles me esquecerem aqui? O desespero foi tanto, meus queridos, que ele gritou: por favor, abram essa porta. E sabe, desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Túnel, elevador, subterrâneo, nem pensar. Preferia subir 10 andares de escada do que entrar no elevador. E é assim, meus amigos, que nasce uma fobia. Às vezes na infância, outras num momento traumático. E olha, a lista de fobias é enorme. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados, claustrofobia, medo de lugares abertos, agorafobia, medo de altura, acrofobia, medo de sangue, hematofobia e até medo do número 13, tricaidicafobia e até medo de problemas do coração, cardiofobia. Mas sabe, os psicólogos dizem que a raiz de muitas dessas fobias, ela está lá no nosso inconsciente. Às vezes vem de um trauma, outras vêm de um sentimento, meus amigos, de culpa. Tem pessoas que acham lá no fundo que merecem o sofrimento, o castigo, que merece ser castigado. E inconscientemente se punem com medo, com complexo. E o que fazer então? Como se livrar desses complexos de inferioridade, desse medo que te paralisa? Primeiro, reconheça que isso existe. Não fuja, não finja que não está aí. E o segundo passo é entender que esse complexo, esse medo, meus queridos, ele nasceu, mas ele pode morrer. Ele não é eterno. E sabe qual é uma das armas mais poderosas contra o medo? Um plano. Isso mesmo. O medo e a ação planejada são inimigos mortais. O medo paralisa, mas a ação, meus queridos, liberta. Veja só essa história. Um homem, ele fugiu de um campo de concentração na África. Ele estava perdido no meio do nada. Ele poderia ter corrido sem rumo, mas não. Ele parou, respirou e disse:
vou traçar um plano. E esse plano salvou a vida dele. Outro exemplo incrível é o almirante Byrd, perdido no gelo da Antártida, sozinho, na escuridão, cercado de neve sem rastro para seguir. O pânico poderia ter matado ele, mas ele parou, pensou e fez um plano simples. Ele fazia pequenos montes de neve, olhava para as estrelas. Ele caminhava, fazia outro monte, até que encontrou a sua cabana. Não era um plano complexo, mas era tudo o que ele podia fazer. E deu certo. Então, meus queridos, qualquer plano é melhor do que nenhum plano. Parar, pensar, agir, isso muda tudo. Mas sabe, existe um medo que todos enfrentamos, todos enfrentaremos um dia, o medo da morte, exatamente. E aqui, meus amigos, nenhuma filosofia humana tem respostas suficientes. Aqui só existe um caminho, a fé, a esperança na ressurreição que Jesus Cristo nos oferece. Jesus venceu a morte. E aquele que entrega a vida a Ele não precisa mais temer, porque a morte, para quem está em Cristo, não é o fim, é apenas um sono. E quando esse dia chegar, minha querida amiga, meu querido amigo, quando fecharmos os olhos aqui, abriremos na manhã da ressurreição, ao som da voz de Jesus, dizendo: vem bendito de meu Pai, herdar o reino que te está preparado. Por isso, minha querida amiga e meu amigo, não deixe o medo te vencer. Não deixe os traumas te dominar. Não deixe o complexo te paralisar. Entregue ali a sua vida a Jesus. Ele transforma fraquezas em força. Ele transforma, minha querida amiga, meu querido amigo, lágrimas em alegria. Ele transforma medo em esperança. E eu quero dizer para você, se essa palavra falou ao teu coração, curte ela, curte este vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa mensagem hoje. E se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem uma mensagem de fé, de esperança e transformação para a tua vida, para a minha vida. Então, minha querida amiga e meu amigo, que Deus te abençoe poderosamente, te fortaleça e nunca se esqueça. Com Deus, o medo perde e a esperança ela vence. Amém. Valeu, gente, um grande abraço, até nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.